Boa noite, hoje são 6 de novembro de 2025, são exatamente 18 horas e 30 minutos. Começando uma live do esporte aí, vamos falar sobre nosso futebol amador e profissional. Só lembrando que a segunda rodada da Copa que regional lá do Serrote, o Náutico agora empatou com o Pé de Foguinho em 1-1. O principal aspirante, o Náutico, venceu de 1-0. Tá aí, destaque aí para a Copa. Tá lá no Serrote, já na Copa Alves Ferreira, a Lagoa do Serrote PSV venceu a Forte aqui lá do Palmeiras de Caracará, por 2-0. E está classificado para a próxima fase da Copa Alves Ferreira. O destaque maior é este. E também daqui a pouco, o nosso futebol cearense vai brilhar, hein? Vai ter o Clássico Rei, hein? Um dos maiores clássicos, eu posso dizer, do Brasil e até do mundo. Afinal, é o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Estádio Castelão, Praça do Castelo, conhecido como Castelão, está com os ingressos todos vendidos e vai ser muita emoção. Daqui a pouco, às 7h30, teremos Fluminense e Mirassol. O jogo vai passar na Cazé TV, na Premier e na Record. Kleber Machado, quem gosta de Kleber Machado. Às 20 horas, Ceará e Fortaleza. E às 9h30, Palmeiras e Santos. Vai ser dois clássicos, né, estaduais. O Ceará e Fortaleza e Palmeiras e Santos. E ontem, o resultado de ontem não favoreceram muito o Lai, né? Que a vitória do Vitória, a vitória do Juventude, afinal, todo mundo venceu o Sport. Até o Fortaleza venceu o Sport, pra vocês terem uma ideia. O Sport, na minha opinião, vai ser o pior time da história do ponto corrido, com o menor número de pontos, né? Só basta o Vitória perder, o Sport perder mais um, matematicamente já está rebaixado, mas na minha opinião já está rebaixado há muito tempo. Mas os matemáticos só dão quando não tem mais jeito. Como foi o caso lá do Papão da Cruz Sul lá. O Paysandu foi eliminado, né? Rebaixado. É um grande time, historicamente falando. Falando no Pará, mandar um boa noite para minha prima de Lourdes Ripardo, que sempre curte programação. Tem o Zé em Fortaleza, também curte. Torcedor do Ceará. E tem o Francélio Stella aqui, torcedor do Palmeiras. Torcedor que o Palmeiras vença hoje e o Fortaleza também vença. Se caso o Palmeiras vencer, o Fortaleza não vencer, não adiantou nada. Ele continua atolado na zona de classificação. Mas só falando que essa outra favoreceram, porque a vitória do Juventude e do Vitória colocou o Santos na zona de rebaixamento também. Vocês têm uma ideia que o campeonato está muito acirrado. Até ontem o Bragantino ganhou ontem do Corinthians. De 2-1. E o Flamengo continuou perdendo pontos bobos, né? Empatou com o São Paulo em 2-2. E a campeã foi meio duvidoso, hein? Mandrake aqui. Afinal, o VAR dá. O Flamengo dá na hora, né? Tem jeito, não. Foi Mandrake. Mas teria que acatar a situação do VAR, né? Pois é, se o Palmeiras ganhar hoje, o Palmeiras ganhar, beleza. Que o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, vai a 32 pontos, né? 31 pontos em bola. Aí o Palmeiras fica com a distância boa do Flamengo, 68 pontos contra 65. Só lembrando que o Palmeiras tem que jogar menos, o Palmeiras. E o Flamengo não tá jogando muito bem não, o Flamengo. Perdeu o Fortaleza, empatou com o São Paulo, ganhou do Sport, porque todo mundo ganha do Sport, como é de costume. Precisa ter aí. E daqui a pouco tem um chato, o Mirassol contra o Fluminense. Se o Mirassol ganhar, vai a 59 pontos. Aí já fica bem confortável na zona de Libertadores. Agora nós temos agora o G9, né? G7 na Libertadores. Se classifica aí do 6 e 7 vai para aquela fase pré-Libertadores.
Dar um alô aí pro Liceu, o vereador. E daqui a pouco, ontem, não foi muito bom pros vascaínos. Vascaíno perderam o Vasco. 3-0 pro Botafogo, clássico estadual. Teve clássico ontem, Botafogo e Vasco, 3-0 Botafogo. Hoje Palmeiras e Santos e Ceará e Fortaleza. Muitos clássicos estaduais aí no estado afora, né? Isso da história. Em relação ao Fortaleza e Ceará, é um clássico já bem secular, né? Historicamente falando. Sendo um clássico hoje tranquilo. Sempre fica daqueles clássicos, a vida não é muito interessante. Todo mundo sabe que na Inglaterra, quando tinha clássico, eram chamados hooligans, era o maior problema na época. Até que conseguiram conter as violências lá do pessoal. E hoje a gente vê que o futebol está mais bem interessante. Antigamente o futebol inglês não era tão harmonioso como é hoje. Hoje é bem tranquilo quando tem o clássico aí entre Liverpool e Everton, é bem tranquilo. Antigamente era uma draga danada lá. Em relação, desde os jogos, 18 partidas foram disputados pelo Campeonato Brasileiro da Série A, deste recorde, 11 vitórias alvinegras, 4 empates e 3 derrotas. Só lembrando que o Fortaleza só tem apenas 3 vitórias sendo do Ceará. E clássico e 18 vitórias do Ceará. E foram 4 empates. O Ceará e o Fortaleza se enfrentam em 4 oportunidades. Neste confronto, 3 vitórias, divisão e um empate. Já deixei até aí. Na noite de clássico na Arena Castelão, nessa quinta-feira, o time do povo, conhecido como Ceará, enfrentou o rival no quinto e último duelo desta temporada. O clássico rei da 32ª rodada da Série A acontece na partir das 20 horas. Este será o 613 jogo oficial entre os dois clubes mais nacional do futebol cearense até hoje. 209 vitórias alvinegro, 220 empate e 183 vitórias por Fortaleza. Deste jogo, 18 partidas foram disputadas pelo Campeonato Brasileiro, da Série A. Neste recorde, 11 vitórias para o Ceará, 4 empates e 3 vitórias para o Lai. Tá aí, é bem diferença bem grande entre Fortaleza e Ceará em relação ao Campeonato Brasileiro. Só lembrando que historicamente falando, o Fortaleza já tem 2 vice-campeonatos, né? Uma década de 50 e 60, contra o Palmeiras e Botafogo. Na época eles não iam para a Libertadores na época. Tá aí, seja um clássico tranquilo. Como eu já falei, todos os ingressos já foram vendidos. E o estádio Castelão começar a abrir as portas às 5 da tarde. O pessoal ficar mais à vontade, mas de fato é um jogo tenso, bem interessante, muito emocionante. É melhor assistir pela TV, o melhor remédio. E como eu falei, o jogo de ontem não foi muito interessante para o Fortaleza. Vitória do Juventude e vitória do Vitória. Até o Internacional perdeu ontem para o Atlético Mineiro, para vocês terem uma ideia. Aí todo mundo não estão perdendo ponto, estão assim muito acirrados disputa. E ontem houve alguns jogos pela Champions League, nessa semana, quarta rodada. E no entanto, os times espanhóis não se deram muito bem, né? Como foi o caso do Real Madrid e Barcelona. Podemos dizer que não foi muito bom. Sabemos que o Liverpool ganhou do Real Madrid de 1-0. E também um clássico bem jogo desse também foi a vitória do Bayern do PSG 2-1. O Tottenham goleou o Copenhague em 4-0. Juventus empatou com o Sport 1-1. O Atlético de Madrid, que se deu bem lá, só o Atlético de Madrid venceu o Royal Union 3-1. E o Arsenal venceu o Slava Praga por 3-0. Pra vocês terem uma ideia. E também o Manchester City venceu o Dortmund 4-1, fácil. O Inter venceu 2-1, Karat. Com o Bruges 3, Barcelona 3. Pra mim foi uma zebra, né?
Benfica 1, Leverkusen 0. Chelsea passou com o Karabag 2-2, foi empate. A classificação tá o seguinte lá da Champions League, primeiro colocado vai segundo, Arsenal, terceiro Inter, quarto Manchester City, quinto PSG, sexto Newcastle, oitavo Real Madrid, oitavo Liverpool. Do oitavo até o nono, até o Barcelona, que é o das primeiros, a Chelsea 12º, a do Galatasaray até o 24º, o Napoli, estão naquela fase de playoff, né? Só lembrando que esses times jogam 2 vezes, né? Quem fica no primeiro colocado até o oitavo passa direto à próxima fase. Esperar o playoff desse pessoal que vão ficar aqui na disputa. Só lembrando que ontem foi a 4ª rodada. E a 5ª rodada vai ser na data de 25 e 26 de novembro. É isso aí. E também em relação ao Campeonato Brasileiro, que vai ter rodada na semana e no meio de semana, né? Já sábado começa já de novo o sofrimento para o time, e principalmente o Fortaleza. Temos primeiro colocado, jogos sábado às 16 horas, Sport Atlético Mineiro, Vasco e Juventude às 18 horas, 18h30, Internacional de Bahia, 21 horas, São Paulo e Bragantino. E domingo temos Corinthians e Ceará, 16 horas, mesmo horário, Cruzeiro, Fluminense, Vitória e Botafogo. 18h30, Flamengo e Santos, 20h30, Mirassol e Palmeiras, 20h30, Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. Tá aí os jogos da rodada de meio de semana e do final de semana. Primeiro colocado é o Palmeiras, segundo é o Flamengo, terceiro Cruzeiro, quarto Mirassol. No rebaixamento com Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. No meu ponto de vista, o Sport já tá já faz tempo já. E da volta aqui pelo campeonato inglês, europeu, aí temos jogos final de semana aí, muito intenso. Temos sábado, Hamburgo e Dortmund, jogar às 11h30, mesmo horário, União Berlim e Bayern, tá aí. Os principais times vai ter primeiro colocado o Bayern, segundo RB Leipzig, terceiro Dortmund, quarto Stuttgart. O campeonato La Liga, temos sábado às 14h30, Atlético de Madrid e Levante, um jogo bem interessante. E domingo temos às 12h15, Raio Vallecano Real Madrid, e 17 horas, Céu de Vigo e Barcelona. Tá aí a classificação lá, primeiro colocado Real Madrid, segundo Barcelona, terceiro Vila Real, quarto Atlético de Madrid. Para vocês terem uma noção, né, sobre os campeonatos que está no meio do mundo aí afora, né? Campeonato inglês, Premier League chamado, temos sábado às 9h30, Tottenham e Manchester United, jogo bem interessante. Às 14h15, Sunderland e Arsenal, 17 horas, Chelsea e Wolverhampton. E domingo temos jogos interessantes. Dia 9 temos o clássico às 13h30 entre Manchester City e Liverpool. Tá aí. Só lembrando que o horário de verão lá acabou, né? Só lembrando que o jogo da Champions League agora são 17 horas, não é mais 4 horas. O campeonato italiano, temos jogos sábado, 14 horas, Juventus e Torino, Parma e Milan. E domingo às 11 horas tem Bolonha e Nápoles, 15/5, Inter e Lazio. Tá aí os jogos principais, né? Os principais jogos do nosso futebol local, futebol
internacional, futebol. Só lembrando que nesse final de semana nós não teremos a rodada na Copa Regional da Lagoa do Serrote, e sim jogar amistoso. Temos finais lá ali no Juremal, entre Pescurinha e no Retiro, um jogão de bola. E no dia 15 tem um torneio, dia 14 tem um torneio feminino aí lá no Barro Preto, em ajuda lá do 9º ano. Tá convidado para chegar de evento aí no futebol na Praça Regional. Mandar uma alô pro Gelson Nascimento, que gosta de transmitir o campeonato do Miraimense, começo total. É o Antônio Lino lá, o Edgar jogador. Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará. Só lembrando que o final de semana foi de muitos esportes na nossa região. E isso é bom, muito movimento local, todo canto. Já ficando por aqui, uma boa noite. A qualquer momento que a gente volta com mais informações do nosso futebol nacional, internacional e também local. Até lá. Mandar rolar também pro Gelson Nascimento, pro Elisângela, né? E o Bom Papo, tem a página Bate Bola, o Elvis, pessoal em geral aí, que curte, comenta e compartilha lá. E curte também a nossa lá do esporte, a dona Tereza, né? A Suzete Lira ali na Água Bela, curte, sempre tá curtindo. Pessoal aí, em geral, né? O Diácono Júnior também, nosso irmão. Né? Enfim, todo mundo que curte, compartilha. O Doker, o Nival, o Doker, torcedor português, Nival cearense. A galera, a Sônia também. Hein? Enfim, todo mundo em geral. A todos. Lá pro Bar do Birral, só lembrando que no final do mês tem um grande torneio de peões lá. A partir de 9h30, deve ser de manhã. Né? Pegar mais detalhe do horário. Tem o torneio de peões lá, organizado pelo Birral, Romário e Nival. Até lá, até a próxima. E também, a gente falar, também já tem o nosso grande prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, né? Que vai ser um dos maiores prêmios aí de todos os tempos, né? Ainda bem que todo mundo está em disputa. E vai ser o grande prêmio de Interlagos, em São Paulo, sempre lá. É muita emoção, é bom que gosta de dar uma chuva lá à tarde aí, os carros ficam rodando no meio da pista aí, fica muito emocionante, muito bom para quem gosta de emoção, aventura, como é a Fórmula 1. A Fórmula 1, infelizmente o nosso modelo está meio devagar, mas os outros aí estão na briga, estão na disputa. Aí na próxima rodada eu vou trazer, no final de semana eu vou trazer próximo lá trazer o resultado da prova do Grande Prêmio de São Paulo. A todos, uma boa noite, até a próxima.